E se o seu mundo interno te contasse mais coisas do que você acredita conhecer sobre você? Você gostaria de ouvir hoje? Você verdadeiramente gostaria de saber quem é você pelo teu olhar? Sejam bem-vindos, queridos. Vocês vão bem? A maioria começa muito forte e desiste pelo caminho. O seu caso é de pessoas que começam e terminam. Não é verdade, queridos? Agora mesmo, antes de entrar aqui com você, eu estava com uma mentorada individual. Ela fechou meu pacote premium. Ela começou assim como você, dentro do acelerador de mentores, esteve ao vivo aqui e ela acabou fazendo a SQ, que é a minha imersão pessoal, sigo para a FAQ. Na verdade, ela fechou a FAQ e ganhou de bônus a SQ e ela esteve aqui comigo. Ela falou: Fer, antes de eu chegar no acelerador de mentores, eu tinha feito um workshop que era também para mentores e eles ensinavam a construir a mentoria para vender. Isso tinha sido lá para fevereiro. E eu desenhei toda a minha mentoria. E eu nunca consegui vender a minha mentoria. E aí eu fiz meu processo ali do acelerador de mentores, depois eu segui para a FAQ começa só no final do mês e ela fechou o pacote com sessões individuais comigo. E ela falou, e eu queria entender por que eu travei. Por que eu não consegui me posicionar no digital? Porque mesmo tendo a estrutura da mentoria, sabendo tudo que contempla a mentoria, eu não consegui me posicionar no digital. Tem alguns que já se posicionam bem e já têm retorno no digital, mas a maioria das pessoas às vezes tem um Instagram incrível, mas elas não vendem. Para mim, o Instagram é apenas uma extensão da Shaud Academy, da Fernanda, e ali eu preciso vender. Eu não vou ter um Instagram mais bonito e mais performático da vida se eu não tiver leads. Leads são pessoas interessadas no meu trabalho. Por que eu não vou ter pessoas interessadas no meu trabalho, mesmo tendo um Instagram lindo? Ou por que eu vou construir uma mentoria e não vou conseguir lançá-la? E foi isso que eu conversei com ela e senti vontade de falar um pouquinho disso com você. Porque o digital é um jogo onde os performáticos fazem barulho e muitas vezes conseguem até a primeira, segunda, terceira venda, mas não conseguem ter uma estrutura espiritual, energética para suportar aquilo. Portanto, ela não suportou vender a mentoria, mesmo tendo todo o passo a passo, por conta justamente de uma axiologia um pouco mais fragilizada, de falta de treino, prática e repetição, baixo número de cases. Quantos cases você já tem na sua carreira? Cases mesmo, que você fez um processo de mentoria estruturada, do começo ao fim disso que você vende. Eu gostaria que você fosse brutalmente honesta, honesto comigo. Quantos? Conta aí nos dedos. Quantos? Eu sou a pessoa que vou te dizer que se você não tiver, no mínimo, uns 100 cases nas costas, no mínimo, com estrutura, não é case simplesmente sentou na frente da pessoa e trocou uma ideia. É de fato aplicando ferramentas, desenvolvendo o seu próprio método a partir de um método que funciona, que foi como eu comecei, que foi como o Tony Robbins começou, que foi como os grandes começaram. Eu não estou aqui falando que eu sou grande, mas que eu me inspiro neles. Começaram com um método científico que funciona e assim tiveram retorno. Por quê? Sustentaram um campo energético, sustentaram um campo espiritual. E eu falei, minha querida, quantos você fez até hoje? Ela falou 7. Eu falei, o Instagram não é o teu lugar de foco agora. Se você ficar alucinada querendo crescer no Instagram, achando que só o Instagram te traz seguidores ou dinheiro ou leads, você está indo na contramão de um mentor de sucesso. Para eu te acelerar, eu preciso te dizer, sim, pode fazer um post ou outro, ter uma estratégia ou outra ali no digital, não tem nada de errado com isso, mas o seu grande foco está em desenvolver o teu próprio método, aprender o máximo sobre comportamento humano de forma estruturada, sustentar seu campo espiritual e emocional e então você vai crescer no Instagram e vai ter leads. A quantidade de pessoas que me procura, gente, com Instagrams incríveis, 100 mil, 200 mil, muito mais do que eu, 1 milhão de seguidores, vendendo lifestyle, desenvolvimento pessoal, nunca fechou um processo. Só que parece bonito e parece performático o Instagram, mas não gera dinheiro no bolso. E eu sei que você quer dinheiro no seu bolso, quer ou não quer? Então, para isso, hoje eu quero te mostrar quais são os pontos internos
teus e externos que podem estar te potencializando tanto quanto te colocando ali para perder o jogo da vida. E foi o movimento que eu fiz. Eu fiquei forte no offline, eu fui buscar cases, eu fui buscar estudar, eu fui buscar estar imersas em locais onde eu poderia beber da fonte o máximo possível e já me conectar com pessoas no offline. E aí o Instagram foi sendo apenas uma extensão e uma potencialização do meu movimento no offline. Só que eu tinha contas para pagar. Quem tem conta para pagar? Eu tinha conta para pagar, gente. Então, porque eu tinha conta para pagar, não dava para eu fazer de forma leve ou devagar. Não, eu sempre trabalhei 12, 15 horas por dia para alcançar os meus objetivos dentro da minha empresa, tá bom? Então, eu preciso contar para você que eu não sou essa mentora que vou te dizer que do dia para a noite tudo vai estar resolvido na tua vida e que se você postar 5, 7 vezes por semana, que então você vai ter um monte de leads qualificados, que você só precisa aprender a se posicionar melhor no digital. O digital é sempre efeito, nunca causa. Se você entender isso, você vai ser um mentor diferenciado do mercado e vai ter um Instagram sim, a partir de ganhar os seus recursos, de poder ter uma equipe que te ajude, ou mesmo você de forma orgânica ali ter o desejo de compartilhar. Se você tem o olhar certo, sabe a estratégia certa e faz de forma estruturada, aí você pode acelerar. Se você está no trilho certo, aí você pode acelerar. E ainda bem que ela fechou, porque ela já estava há 3 anos, indo e vindo, e vai e volta, e faz todo esse processo. E eu falei, poxa, eu tenho que trazer isso para o acelerador de mentores dessa semana. Eu quero muito que vocês tenham prosperidade, mas na direção correta e na velocidade certa. Fechado, queridos? Eu sei que você já é herói da sua vida, eu sei que você já tem muitos resultados, ao mesmo tempo, ninguém consegue se autoavaliar tão bem quanto alguém extraindo isso de você, seja uma ferramenta, seja uma mentora. Eu vou extrair de você e sempre vou extrair dos meus alunos o que eles sozinho não conseguem. Assim como você, mentor, deveria fazer o mesmo pelos seus alunos, sim ou sim? Pelos seus mentorados. Você deveria extrair deles coisas que eles sozinhos jamais vão conseguir. Todo mentor precisa de um mentor, ou de uma mentora, né, no caso. Mas todas as pessoas precisam. Então hoje eu gostaria, mesmo você sendo mentor, ou querendo ser mentor, que hoje você se colocasse na posição de mentorado. Internamente, eu sei que muitos já estão, mas tem um ou outro que ainda talvez não esteja, e é normal em todos os meus cursos. E aí você não vai desenvolver e não vai conseguir ir com o seu mentorado até onde você mesmo não foi sozinho. E aí os clientes são limitados e você acha que o mercado é que está saturado, o cliente não te paga o que você gostaria, você acha que o problema é que a economia do Brasil está ruim, e não é nada disso. É só mesmo essa estrutura emocional que eu vou começar a compartilhar hoje e termino amanhã com você. Fechado? Não quero parecer pessimista. Eu prefiro, gente, não me comprem ou não sigam comigo porque eu fui verdadeira do que você me compre porque eu fui mentirosa com você. Eu não gosto de vender e nunca vou vender ilusão para você. Eu quero te vender a verdade para que você tenha sucesso na sua vida e sem questões emocionais, tá? Sem pirar a cabeça no processo. Quanto melhor a tua clareza mental, melhor é a tua ação, a sua execução. Melhor é a sua tomada de ação e melhor é a tua tomada de decisão. Você perde muito tempo fazendo coisas? Você procrastina muito? Você toma decisões que depois se arrepende? Tudo isso vem de clareza de pensamento. E quanto mais altos os nossos objetivos, mais a gente vai testando a nossa clareza de pensamento. Tudo começa no pensamento. Se eu fosse falar com você de lei de causa e efeito, que é uma lei de ferro do universo, lá na ASQ, que é o laboratório da FAC, onde meus alunos fazem esse laboratório, lá em ASQ eu falo das leis universais. Lei de causa e efeito. Para todo efeito existe uma causa anterior. Ou seja, tudo que a gente vê fora é um efeito de uma causa anterior. E essa causa começa nos pensamentos. Se você acredita que você merece ganhar 500 mil reais por mês, esse pensamento vai dar causa para você buscar os efeitos, para você buscar de fato faturar 500 mil reais por mês. Você vai fazer mentorias, você vai fazer cursos, vai contratar mentores, porque esse pensamento diz que é certo você ter esse efeito. Agora, se você diz, eu não mereço ganhar muito dinheiro, eu mereço trabalhar de graça, eu não mereço ser rica, ou então você diz, eu não dou conta de ser rica,
Ou então você diz, eu não consigo ser rica. Esse pensamento é causa que vai dar efeito. Você vai procrastinar, você vai deixar de fazer o que você deveria fazer e que te levaria para um próximo passo. Mas esse básico é uma das coisas mais profundas que um mentor deveria saber destravar nos outros. Se você não sabe cavar na profundidade dos pensamentos e sentimentos humanos, você não tem como destravar nem a si e nem os outros na prática. Tem uma série de pensamentos sem clareza dentro de você. E esses pensamentos sem clareza, quando vividos de forma repetitiva, viram os seus valores. Se você tem dentro de você dois valores conflitantes, um diz que você acredita muito no seu potencial. O outro diz que você não deveria ir atrás dos seus clientes, que eles deveriam vir atrás de você. Parte de você gostaria de crescer e a outra parte de você gostaria de executar, entrar em ação, assumir o controle, mas uma outra parte de você não, quer um reconhecimento, ou seja, uma parte de você tem a confiança, o outro o reconhecimento, que às vezes conflitam entre si. Uma parte diz eu deveria ir e me posicionar e falar porque eu sou bom naquilo que eu faço. A outra parte diz, mas o cliente tem que descobrir que eu sou bom naquilo que eu faço e ele tem que vir até mim. Não gosto de vender. É um pensamento oculto que você nunca falou em voz alta. Mas quando você percebe, você diz, eu não gosto de vender. Por que eu não gosto de vender? Porque eu acredito que o cliente deveria querer me comprar, só porque eu sou excelente naquilo que eu faço. Ou seja, dentro de nós existem muitos conflitos de valores. E esse freio e acelerador que nós temos fazem com que a gente repita ciclos. Mas é natural que você sozinho, não vá descobrir os seus ciclos. Eu também não. A gente precisa de ajuda. A gente precisa começar a entender onde estão os padrões que dentro de nós estão conflitantes. Se você tem o valor segurança e você quer empreender, você percebe um problema? Porque se você quiser empreender, arriscar, se você quiser vender algo que você não sabe se alguém vai comprar, se você quiser investir em algo que você não sabe se vai dar retorno, e você quiser segurança simultaneamente, você entendeu o conflito de valor? Isso numa coisa óbvia, isso numa coisa clara. E todos nós temos uma infinidade dentro de nós de pensamentos conflitantes, de pensamentos que têm tendências emocionais pessimistas ou otimistas e os dois juntos entram em conflitos. O caro e barato naturalmente é relativo. A gente precisa saber o que a gente entrega na sessão para saber se está equilibrado. Eu lembro de um dia, quando eu cobrava R$3.000 a minha sessão. Eu fechava um pacote de 30 mil, 10 encontros. E aí, em uma sacada, eu olhei o business da pessoa. Para mim foi tão óbvio, algo que ela não estava vendo há anos. Um dentista, empresário. Quando eu fiz uma sacada nele, ele executou no dia seguinte, ele teve um retorno de investimento de R$300.000. Uma sacada no business dele. Vocês acham que 3 mil estava caro ou estava barato? Estava muito barato. E foi assim que eu subi ainda mais o meu processo, tá? Por que eu tô falando isso? Porque dependendo do quanto você lida bem ou não com rejeição, você sabe o quanto você gera de valor para o seu cliente. Tem gente que nem consegue cobrar, tem gente que está cobrando 200, tem gente que está cobrando R$500 uma sessão. E você, às vezes, é o tóxico da relação, não é teu cliente. Porque simplesmente você não aprendeu a lidar com rejeição. Você não suporta ouvir um não do cliente, você sabe que você merece cobrar mais, mas você não consegue. Você sabe que você deveria fazer aquele post no Instagram e não consegue. E os nossos mentorados a mesma coisa. Quando eu vejo um mentorado que tem problema com lidar com rejeição, por exemplo, uma cliente que esteve hoje comigo, ela pagou R$80.000 para 5 sessões comigo. É que incluía umas outras coisas dentro do processo. A última competência dela é lidar com rejeição e ela me contratou, não tinha nada a ver com business, era relacionamento amoroso. Me pagou R$80.000 para 5 encontros comigo. Por quê? Porque eu fui assertiva com ela. Na primeira devolutiva que eu dei, nem cobrei. Cobrei por 30 minutos, eu conversei com ela, levei o ADV dela, dei uma rápida devolutiva e falei, você nunca vai conseguir sair de relacionamentos abusivos, porque você não sabe lidar com rejeição. Você quer ser amada até pelo tóxico. Ela começou a chorar. Ou seja, você fica extremamente assertivo no problema daquela pessoa.
tá? Então a gente tem que desenvolver a habilidade de lidar com rejeição, e é um processo porque às vezes é uma lealdade familiar, às vezes é um padrão da infância, às vezes é um trauma, às vezes são muitas coisas juntas. Então tem que fortalecer o músculo da rejeição, lidar com frustração, lidar com rejeição, para que você consiga crescer e crescer os seus mentorados. A segunda coisa, que é o que mais pega os mentores que eu desenvolvo, autocontrole. Autocontrole não é controle emocional. Autocontrole é a sua habilidade de separar as tuas emoções e as emoções dos outros. O autocontrole era baixo. Eu não sabia o que era meu e o que era do outro. E eu, lembra que eu falei da minha arrogância? Eu tinha uma arrogância de salvadora. Eu achava que eu salvava as pessoas. Então, como eu achava que eu salvava, eu entrava para a batalha desse lugar de eu dou conta. Só que era um movimento implícito e oculto. Não é que eu falava isso em voz alta, tá, gente? Era simplesmente uma postura interna. Eu consigo ajudar essa pessoa. E quando eu via, eu estava na lama. Espiritualmente, energeticamente, eu atendia uma, duas, três pessoas e eu não conseguia de verdade atender mais. Isso, às vezes, fui desenvolvendo a minha habilidade de atender mais pessoas, mas com o tempo eu estava num automático tão bizarro, atendia às vezes 70 pessoas numa semana. Era tipo assim, eu entrava, fazia a sessão e ia embora, porque eu não conseguia fechar o meu campo espiritual. Esse é um dos maiores desafios da maioria dos mentores. Eles não conseguem fechar o campo espiritual, campo energético. E eles, com o passar do tempo, ou eles vão ter que cobrar extremamente caro e vão ficar com poucas pessoas, ou eles vão ter que fortalecer o campo espiritual para escalar para mais pessoas. E até essas poucas pessoas podem sugá-la. Alguém passa por isso já? Alguém passa por esse processo de viver com pessoas o dia todo e você sair sugada do negócio? Conversa com pessoas, quando você vê, você tá... Muitas vezes, quem tem uma autoavaliação baixa vai dizer que quer A, você vai navegar no A com a pessoa, mas ela nem sabe o que é que ela quer. Ela pode até dizer que ela sabe o que ela quer, mas ela muitas vezes não sabe. O mentor diferenciado é aquele que consegue extrair a verdade das pessoas, que consegue extrair exatamente onde a pessoa quer ir, mesmo que ela nem tenha noção, o que ela diga que para onde ela quer ir é para cá. Ela diz que ela quer, mas na hora que você colocar essa pessoa em ação, sabe o que ela faz? Nada, procrastina. Aí você fala, ué, mas dei todos os caminhos das pedras e a pessoa não executou. Porque a autoavaliação está baixa e você, como mentor, navegou no que a pessoa te trouxe e não, na verdade, da alma dela. Aqui a gente tem que falar dos nossos BOs. E aí a gente ajusta os nossos BOs, vai entrando no campo, vai treinando, vai ficando bom, volta para lá, fica um mentor mais extraordinário. Volta, apanha, 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 volta um mentor mais extraordinário. Mentor ruim é que não suporta tomar um feedback que já está chateado. Vocês não são assim não, né? A empatia, naturalmente, é o quanto você consegue sentir a dor do outro. É o quanto você consegue entender o ser humano. É a sua capacidade de sentir em relação ao outro. Então, empatia, ela precisa ser alta para quem trabalha com pessoas. Imagina que você vai desenvolver um executivo, um líder, um empresário. E esse empresário passa que nem um trator em cima de todo mundo na sala, na empresa. Uma das primeiras coisas que eu vou olhar é a empatia desse cara. Será que ele tem empatia desenvolvida? Porque falar a gente pode falar, pode ou não pode, gente? Falar a gente fala infinitas coisas. Não, eu tenho super empatia com as pessoas, me coloco no lugar do outro, blá, blá. Mas às vezes a empatia do cara lá embaixo. Eu preciso saber se a empatia dele tá alta ou não. Então ali já me dá um fator de alerta. Opa, peraí, como é que tá a empatia dessa pessoa? Mas quando a empatia é alta e tem negativo, ou é baixa e tem empatia negativa, é uma pessoa que vai ter muita dificuldade de relacionamento. Relacionamento com os pais, relacionamento com o cônjuge, relacionamento com os filhos. Os relacionamentos pessoais dessa pessoa vão estar complexos. Porque é claro, se a mãe fez algo lá em 1987, a pessoa vai carregar para todo sempre aquele evento, aquela situação que aconteceu lá atrás como um trauma, porque ela não tem a capacidade desenvolvida de se colocar no lugar do outro, de sentir a mãe. Por exemplo, módulo 4 da FAQ, eu apresento uma ferramenta chamada House of Change, uma ferramenta extraordinária de perdão. Olha, eu já viajei o mundo atrás de técnicas, eu nunca encontrei uma técnica tão poderosa quanto a House of Change. E a House of Change, claro que tem vários processos dentro dela, mas dos princípios de House of Change é a pessoa ter a capacidade de se colocar no lugar do outro, não mentalmente, mas no sentir. E 99% das pessoas que não perdoam, que carregam mágoas no coração, que
tem todos os tipos de sentimentos caóticos e tendências emocionais caóticas dentro de si, elas não têm capacidade desenvolvida de se colocar no lugar do outro. Elas dizem que elas têm, mas quando você vai investigar a fundo, as pessoas carregam ódio, carregam mágoa, carregam tristeza, carregam indiferença. Indiferença é o mais alto grau de não perdoei. De odeio e não sei mais como lidar com esse ódio, então virei indiferente a essa pessoa. Às vezes indiferente ao pai, às vezes indiferente à mãe, e um mentor que não trabalha pai e mãe é um mentor medíocre. Não interessa o assunto que você trabalhe com seus mentorados, tem que entrar em pai e mãe, porque é onde estão as principais travas. As principais travas estão em pai e mãe. Autoestima e autocrença. É a tua capacidade de sentir sobre você. É o quanto você gosta de você. Empatia é o quanto você gosta dos outros. Quem tem uma boa autoestima e autocrença, mas pelo menos se ela está desenvolvida, já me diz que você sabe quem você é em algum nível, você sabe suas forças, você sabe seus riscos, porque é isso que é empatia, autoestima e autocrença. É o quanto você sabe quem você é, suas forças, suas fraquezas, e você gosta de quem você é, mesmo com as suas forças e com as suas fraquezas. Agora, se tiver negativa, a sua empatia, mesmo sendo alta, talvez você tenha uma conversa interna negativa sobre você. Então, talvez você ainda tenha algumas histórias internas que precisam ser rompidas. E aí pode vir de padrões familiares, pode vir de lealdades familiares, pode vir de questões espirituais, pode vir de uma série de coisas. Mas eu já tive coaches na minha frente que se depreciam muito, eu falo, nossa, a autoestima da pessoa tá baixa. Daí eu vou olhar alta, só que tá negativa, porque a pessoa quer confete. Ela quer que alguém diga para ela o quanto ela é extraordinária. Imagina, você é incrível, você é maravilhosa. Você conhece pessoas assim? Ou seja, se você tem uma autoestima e uma autocrença mais baixa, quer dizer que você vai arriscar menos. Quer dizer que você vai acreditar em você menos, no seu potencial. Quer dizer que você vai ser uma pessoa muito provavelmente mais influenciada pela opinião de outras pessoas. Então a gente quer trabalhar na autoestima e na autocrença para que o indivíduo saiba quem ele é e tenha força de mundo, força de sentir e sentir bem por ele mesmo. Pensamento prático e consciência de função são as capacidades de execução. Pensamento prático é o quanto você consegue olhar as coisas e entrar em ação. Você consegue ter uma visão do todo e consegue entrar em ação. Você sabe que você tem que lançar uma mentoria, você vai lá, desenvolve a mentoria e lança. Você sabe os seus movimentos. Você sabe o que você tem que fazer e você vai lá e executa. Às vezes você não sabe o que tem que fazer, a autodireção está baixa. E se a autodireção tá baixa, às vezes você tá só executando, mas você não sabe para que exatamente você tá executando aquilo, mas você executa. Você sai fazendo 1000 coisas, mas não necessariamente tem uma clareza de para onde está indo. Aí a autodireção precisa estar alto junto para que você consiga ir para o local onde você quer ir, e consciência de função também precisa estar junto, porque daí você não está indo só para uma visão que você tem, que às vezes é uma visão da tua mãe, uma visão do teu pai, uma visão do mentor que te deu, mas a sua mesmo não é. Sim, então a gente vai depois fazendo as combinações de tudo isso. O pensamento prático baixo, ele vai ser um indício que você não está executando. Agora, por que você não está executando? De novo, para você acelerar, você precisa estar na direção correta, você precisa ter a força interna correta. Então, não é só sobre ter um pensamento prático alto, é sobre ter outras competências para que você acelere de forma certa, tá? Eu sou especialista em destravar pessoas na prática. É isso que eu faço. E é isso que, para mim, todo excepcional mentor, todo excepcional coach, todo excepcional líder deveria saber fazer. Destravar pessoas na prática. Fazer as pessoas executarem mais do que elas têm executado sozinhas. Tá bom? Muito obrigada pelo tempo de vocês hoje. Muito obrigada por estarem aqui comigo. Amanhã a gente volta. Tem mais. Um beijo e até lá. Valeu, queridos. Tchau.